tema da nossa aula de hoje vai ser morfologia. Vai ser sobre concordância verbal e pronomes. Você já deve ter ouvido falar, mas é bom revisar sobre concordância verbal e pronome pessoal. A concordância verbal é a relação entre o sujeito e o verbo, e o pronome pessoal são pronomes que são associados a uma pessoa em particular. Portanto, na aula de hoje será trabalhada a relação entre o sujeito particular e o verbo. Para uma frase ter concordância, ela precisa fazer um sentido, ou seja, é necessário escrever e falar de maneira correta para que você possa transmitir o que está querendo. Para isso, é necessário flexionar o verbo para que este possa concordar com o sujeito, como veremos a seguir. Vamos começar com um exemplo que eu vejo muitos dos meus alunos falando de maneira errada. Nós vai na casa do Mário. Você pode ver que o sujeito está no plural e o verbo no singular. Então, para corrigir isso, temos que botar o verbo no plural. Nós vamos na casa do Mário. Vocês devem prestar atenção, pois se o sujeito composto é constituído por uma série em que entra o pronome eu ou nós, o verbo irá para a primeira pessoa do plural, como por exemplo, eu e meu colega jogamos bola ontem à noite, podendo ser mudado para nós jogamos bola ontem à noite. Outra dica interessante é se do sujeito composto constar tu ou ele e não houver nenhum eu ou nós na oração, o verbo irá para a segunda ou terceira pessoa do plural, como por exemplo, ao invés de tu e ele foste premiados, devemos usar vós fostes ou vocês dois foram premiados. Agora vamos colocar em prática o que aprendemos. Vamos corrigir a frase eu e Júlio foi na igreja domingo. Nós sabemos que eu e Júlio pode ser substituído por nós, como vimos na dica. E foi está no singular, então o correto deveria ficar nós fomos à igreja domingo. Agora vamos para a segunda frase. Tu e ele foi premiado. Nós sabemos pelas dicas que tu e ele deve ser substituído pela segunda pessoa do plural. Vós foi premiado não está em concordância com vós. Então, o certo seria trocar o verbo vós fostes premiado. Agora para casa, junto com a ajuda de seus pais, eu quero que vocês coloquem nas frases a seguir os verbos em concordância com os pronomes. A primeira frase, Maria e eu foi no restaurante almoçar. E a segunda frase, tu e João foi ao cinema.